Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Estou de volta com mais um vídeo e hoje eu quero mostrar de uma forma bem simples como lançar os ganhos que você obteve lá no MEI na declaração do imposto de renda da pessoa física, ok? E vou mostrar também, caso você, além de ter um MEI, trabalhe com carteira assinada em outra empresa, isso é muito comum, pessoas trabalham em uma determinada empresa com carteira assinada, tem uma função, e abrem um MEI para uma segunda renda, para uma segunda alternativa de trabalho, tá? Pessoas trabalham às vezes nas horas vagas, tem uma lanchonete, faz algum tipo de venda, ou pela internet, ou presencialmente, então ele abre um MEI e continua trabalhando naquela empresa a qual ele já trabalhava. Perfeito, sem problema algum. Nesse vídeo eu vou mostrar como lançar essas duas fontes de renda aqui no IRPF. Antes de mais nada, quero deixar claro também que nós não vamos preencher a declaração toda, tá? Eu não vou colocar aqui contas bancárias, imóveis, carros, enfim, eu não vou colocar bens e vou colocar apenas os dados que são referentes a essa renda do MEI, tá? E essa renda que você trabalha com carteira assinada em outra empresa. Não vou fazer a declaração inteira, colocando dependentes e tudo mais, ok? Fica aqui o aviso. Já estou aqui na tela inicial do programa IRPF, tem um outro vídeo aqui na playlist que mostra como baixar e instalar esse programa de forma bem tranquila. E eu vou dar início aqui a uma declaração em branco. Se você já tem uma declaração aí começada, que já foi dado início nela, você pode seguir aqui apenas os passos que lhe interessam. Legal? Deixei marcado aqui nova, declaração anual de ajuste, aqui de ajuste anual, e vou iniciar aqui uma declaração em branco. Vou colocar aqui um CPF fictício, tá? Um CPF que não é válido. Vou preencher aqui também com um nome fictício e OK. OK. Nesse ponto aqui, você já deve preencher aqui todos os seus dados de forma bem tranquila. Marcar aqui que é uma nova declaração de ajuste anual. Eu tenho aqui a opção retificadora, caso você já tenha feito a declaração e queira corrigir alguma informação. Então, em nosso caso aqui, é uma declaração original de ajuste. Ok. Não vou preencher agora aqui esses dados, tá? Fica ao seu critério aí de preencher, na verdade é obrigatório todas essas informações. A ficha que nos interessa aqui nesse momento são duas. Eu preciso dessa abinha rendimento tributável recebido de pessoa jurídica e da abinha rendimentos isentos e não tributáveis, tá? Qual a razão de eu ter mostrado aqui esses dois menus aqui, que é o rendimento tributável, recebido de pessoa jurídica, e rendimento isento e não tributável? Porque a renda do MEI, ela pode ser dividida aqui em duas partes, uma parte tributada e uma parte isenta, tá? Eu vou explicar isso um pouquinho mais à frente. E na sua empresa também, caso você tenha, além do MEI, trabalhe com carteira assinada, os ganhos que você obteve lá na sua empresa, trabalhando lá com carteira assinada, fica na parte de rendimento tributável também. Para que eu possa continuar aqui, eu preciso saber qual é o meu rendimento tributável e qual é o meu rendimento isento. Eu tenho aqui um exemplo bem simples. Antes de tudo, nós precisamos ter em mente que o MEI ele tem uma porcentagem de lucro isento. Como assim lucro isento? Ele tem uma porcentagem do seu lucro, que ele obteve de receita lá no seu MEI, que é isento de tributação. Ele não vai pagar imposto e nem mesmo teria que declarar, dependendo do valor, tá? Nós temos, então, uma porcentagem isenta. E qual é essa porcentagem isenta? Essa porcentagem de isenção ela é determinada de acordo com a categoria que você trabalha no MEI. Nós temos aqui 8% para comércio, indústria e transporte de carga, ou seja, se você tem um MEI que é comércio ou indústria ou transporta carga, se você tem loja, vende algum tipo de cosmético, vende produtos, tem um mini mercado, um bar, se você tem algum tipo de comércio que vende produtos, você tem uma isenção de 8%. Se você é indústria, se você fabrica alguma coisa, produz alguma coisa, você é indústria e você também tem isenção de 8%. E transporte de carga, se você carrega mudanças, se você leva objetos para lá e para cá, você faz transporte de cargas, então é 8% também. Se você presta serviço de qualquer natureza, se você é técnico, instalador de ar-condicionados, cabeleireiro,
se você faz maquiagem, manicure, faz algum tipo de manutenção de pedreiro, pintor, enfim, serviços em geral. Se você é mecânico, conserta alguma máquina, etc., serviço, tá? Tem uma porcentagem de isenção de 32%. Se você faz transporte de passageiros, a sua faixa de isenção é 16%. Tá? Transporte de passageiros seria táxi, Uber, transporte escolar, excursões e etc. Então nós temos aqui basicamente essas três faixas aqui de isenção, 8, 32 e 16% aqui, não necessariamente coloquei numa ordem correta, mas enfim. Vamos tomar como base aqui que o MEI teve uma receita bruta anual total de 50 mil. Uma observação que esses valores aqui, eles são simbólicos, tá? Não necessariamente reflete aí os valores que você obteve. Parece meio absurdo eu citar isso, mas acontece que tem alguns comentários em outros vídeos que eu fiz que pessoas comentaram, olha, no seu exemplo você mostrou 40 mil, mas o meu MEI só faturou 25, eu utilizo o mesmo exemplo? Obviamente que sim, pessoal, tem que adaptar esses valores aqui aos valores reais aí do teu caso, entendeu? Deve adaptar aí de acordo com a sua necessidade. Então vamos lá, eu tenho aqui uma receita bruta de 50 mil e eu tive de despesas, nesse meu exemplo, despesas de 10 mil. Tem pessoas que têm dúvida sobre essa questão da despesa do MEI, das despesas. Despesas do MEI podem enquadrar basicamente mercadorias que você compra para revenda. Então, se você tem uma loja e revende algum produto e você compra esse produto para revender, isso entra como despesa. Se você paga aluguel de alguma loja, por exemplo, isso é uma despesa. Se você utiliza internet para fins do teu trabalho, isso é uma despesa. Energia, água, etc. Tudo que for específico para uso da tua empresa no MEI, isso entra como despesas, tá? É importante você entender que essas despesas do MEI, elas precisam necessariamente, na verdade, ser lançadas no CNPJ do MEI. É importante que você, ao alugar uma loja para fins comerciais, faça esse contrato no CNPJ do MEI. Quando você fizer compra de mercadoria para revenda, nunca faça no teu CPF, faça no CNPJ do MEI. Se você precisar colocar instalações de energia elétrica, internet para trabalhar com o MEI, coloque isso na empresa, no CNPJ do MEI. Porque se você trabalhar utilizando essas despesas no teu CPF, fica difícil de você comprovar no futuro, caso um dia seja necessário, que essas despesas eram do teu MEI, ok? Então, por exemplo, imagine que eu coloque lá que o meu faturamento total foi 50 mil e que eu tive de despesas 40 mil, por exemplo, sem comprovação alguma, e me sobrou apenas 10 mil. Tá? Isso aí é um problema que pode acarretar algumas consequências no futuro. Então, coloque todas as suas despesas no CNPJ do MEI. Ah, mas Adriano, mas eu tenho um MEI e eu trabalho em casa, eu utilizo a energia elétrica de casa, eu utilizo a internet de casa, eu utilizo a água de casa, enfim. Como que eu faço então se as contas da minha casa estão no CPF meu, ou CPF da minha mãe ou do meu pai, etc. Se essas despesas não estiverem no CNPJ do MEI, fica meio complicado de nós afirmarmos que tivemos esse gasto e comprovar isso no futuro, caso seja necessário. Então procure, sempre que possível, ter essas despesas e gastos no CNPJ do MEI, perfeito? Tem aqui um total líquido de 40 mil, né? Porque eu peguei o meu valor total aqui, menos as despesas, me sobraram 40 mil. E aqui nesse caso, nesse exemplo, esse MEI ele é prestador de serviço, tá? Então a faixa de isenção aqui é de 32%, igual eu mostrei aqui. Nesse ponto é importante você lembrar que se o seu caso é comércio, você vai utilizar 8. Se é transporte de passageiro, você vai utilizar 16. E agora que vem o detalhe chave aqui da nossa demonstração. Eu tenho aqui, por exemplo, um total isento de IR, que é o meu ganho não tributável, e eu tenho aqui um total tributável de IR. Como que a gente obtém esses valores? Para obter o valor aqui do total isento não tributável, eu pego aqui o meu valor da receita bruta, total 50 mil, e faço um cálculo e chego nos 32% dele, ou 8%, ou 16%, dependendo da categoria, ok? E o resultado desse cálculo vai me retornar para mim a minha porcentagem isenta. Então eu pego, por exemplo, aqui nesse exemplo, 50 mil e multiplico por 0,32%, e isso vai me resultar aqui nesse exemplo, do meu caso aqui, de 16 mil.
Adriano, mas você fez o cálculo em cima da receita bruta, mas esse cálculo não deveria ser aqui em cima do total líquido? Na verdade, não. Na verdade, a gente faz esse cálculo aqui obtendo 32% ou 8% ou 16% da receita bruta, não do líquido, ok? Então, basicamente, eu já sei que 32% aqui de 50 mil me retornou 16 mil. Se eu fosse, por exemplo, um MEI que tem comércio, indústria e transporte, o meu caso aqui seria 8%. Eu já fiz aqui uma configuração aqui na minha tabelinha no Excel, ele já vai mudar para mim o valor aqui. Vou colocar 8 aqui, por cento, ó. Se esse exemplo aqui fosse um MEI de comércio, que tivesse uma faixa de isenção de 8%, o seu total isento seria de 4 mil e o total tributável seria de 36 mil. Tá? Então, esses dois valores aqui são os valores que eu vou lançar lá na minha declaração do imposto de renda. Eu vou deixar esse exemplo aqui, um MEI que tem serviço, tá? Eu vou deixar aqui com 32%. E agora, como que a gente obteve, na verdade, esse valor aqui tributável? Então, eu peguei, por exemplo, aqui o meu total bruto, líquido, na verdade, menos 16 mil, que são os valores que eu tenho isento, me resultaram aqui em 24 mil, que são os valores tributáveis. Perfeito? Então, eu tenho os valores que eu preciso para lançar lá na declaração. Ok, tendo então esses valores, já podemos voltar lá para o programa da declaração. Ok, o primeiro lançamento que nós iremos fazer aqui é o rendimento tributável recebido de pessoa jurídica. Vamos lá. Nessa tela, vamos clicar em Novo. E agora vamos fazer aqui o lançamento. Em CNPJ da fonte pagadora, nesse ponto aqui, não são dados dos teus clientes que você prestou serviço, tá? E nem fez venda. Isso aqui são os dados do teu MEI. Você vai colocar aqui na fonte pagadora o CNPJ do teu MEI. Eu vou colocar aqui um CNPJ inválido, tá? Só a nível de teste, você vai colocar aqui o CNPJ do teu MEI, no caso. Perfeito? E aqui o nome do teu MEI. E aqui você vai colocar o rendimento recebido, que nesse caso aqui, ó, rendimentos tributáveis, é o valor tributável, que nesse exemplo é 24 mil. Então, vou colocar aqui 24 mil. Nesse campo aqui, ó, contribuição previdenciária oficial, você vai colocar a somatória de todas as parcelas que você pagou de INSS lá no DAS, tá? Lembrando que não é a somatória do DAS completo, e sim apenas da parcela referente ao INSS. Se você olhar lá no DAS, deixa eu ver aqui. Aqui no DAS nós temos INSS, ISS para quem é prestador de serviço, e se você tem um MEI que é venda, que é comércio, no seu caso vai ter ICMS, que é acho que de R$1, basicamente. Então, aqui no caso, ISS é R$5, ICMS, que é para quem tem um MEI que trabalha com vendas, que é R$1. O que nos interessa nesse ponto aqui é apenas o valor do INSS, que é esse carinha aqui, ó. Então, nós vamos pegar aqui apenas o valor referente ao INSS. Nesse caso aqui desse MEI, ele teve o ano todo, então ele teve 12 parcelas, que foram 12 parcelas de 52,25, resultando em 627. Se o teu MEI não teve o ano todo, se você abrir o MEI no meio do ano ou no final do ano, você deve somar aí os meses. Ok? Nesse caso aqui, desse exemplo, deu R$627. Então, eu volto lá na declaração. R$627. Pessoal, outro detalhe importante é que esses valores aqui do teu DAS, você pode também lançar ele como despesa, tá? Nesse caso, você pode pegar aqui o valor total do DAS, tá? Que nesse caso aqui, ó, 57,25. Então, nesse caso aqui, ó, se eu pego 57,25 e multiplico aqui por 12, que é o meu caso, tá? Eu vou ter aqui 687. Esse 687 aqui eu posso colocar como despesa, tá? Mas aqui na declaração a gente não coloca essas despesas. Aqui não é colocado despesas do MEI. Despesas do MEI simplesmente são abatidas lá. Então eu posso voltar lá na minha planilha aqui, ó. Então eu posso colocar aqui nesses 10 mil, eu coloco aqui 10.687. Olha só, já bateu para mim aqui os valores, ó, ficando tributado
23.313. Então, basicamente é isso. Você pega o valor total do DAS e aplica ele como despesa, mas aqui na Previdência Oficial, na Contribuição Previdenciária Oficial, você coloca apenas os valores de INSS, tá? E não o valor todo do DAS, perfeito? Imposto retido na fonte não tem, 13º salário não tem aqui no MEI, e esse IRRF sobre 13º salário também não tem. Ok? Perfeito, já ficou aqui 24 mil. E agora a gente vai lá em rendimentos isentos e não tributáveis. Clico em novo. Tipo de rendimento, eu vou selecionar aqui o item 13. Aqui ele já pegou os dados, ó, tipo de beneficiário, é o próprio CPF, tá? Isso aqui no beneficiário não é o MEI, tá? É o teu CPF, a tua pessoa física. Aqui na fonte pagadora é o CNPJ do teu MEI, e aqui o nome fantasia da fonte pagadora, o nome da tua loja, da tua empresa, do teu comércio, ok? O valor aqui, ó, o valor isento, que aqui nesse caso, me resultou em 16 mil. Vou colocar aqui o 16 mil, certinho, ok. Perfeito, já tenho então o meu lançamento isento aqui e já tenho o tributável. Lá no tributável, deixa eu voltar lá, recebidos de pessoa jurídica. Eu lancei, né, aqueles 24 mil, depois eu adicionei então aqui os valores, ó, de despesas do DAS, quando na verdade aqui o meu total tributável ficou 23.313. Então eu vou alterar aqui, ó, 2 cliques. 23.313. Ok? Perfeito. Veja que nesse caso aqui, o meu total tributável ficou 23.313, não gerou imposto. Eu vou deixar aqui como desconto simplificado. Nesse caso aqui, esse MEI não teve imposto a pagar. Se você nesse ponto só tem um MEI e não trabalha com carteira assinada em nenhuma empresa, nesse ponto aqui, essa parte de lançar os ganhos já estão finalizados, não tem que fazer mais nada. Obviamente que você deve preencher o restante da declaração e etc. Agora vamos imaginar que você, como MEI, além de ter o MEI, você trabalha com carteira assinada em alguma empresa. Como que você faz então agora para colocar esses dados dessa empresa? Você volta aqui, ó, rendimento tributável recebido de pessoa jurídica, cria aqui um item novo. Você vai colocar aqui o CNPJ da fonte pagadora, que é o CNPJ da empresa que você trabalha. Nesse ponto aqui, você precisa pedir lá na empresa que você trabalha, pedir lá no departamento pessoal, para o teu chefe, enfim. Você precisa pedir um documento chamado IR, Informe de Rendimento. Nesse informe de rendimento, vai constar todos esses valores que você deve colocar aqui. Tá? CNPJ da fonte pagadora, nome da fonte pagadora, rendimento aqui, ó, recebido, contribuição previdenciária oficial, imposto retido na fonte, 13º salário e etc. Todos esses dados aqui estão contidos no informe de rendimento. Você vai colocar aqui então o CNPJ da fonte pagadora, o nome da empresa, nome aqui da empresa que você trabalha. Aqui no rendimento recebido de pessoa jurídica é o valor total, vou colocar aqui 18 mil. Lembrando que esses valores aqui você obtém eles no informe de rendimento, tá? Que você deve pedir lá na empresa. Contribuição previdenciária oficial e a somatória da previdência também vem anotado no informe. Vou colocar 1.500. Esses valores que eu estou colocando aqui são imaginários, tá? Mas você vai colocar os valores corretos, obviamente. Imposto retido na fonte 0. 13º salário, vou colocar aqui 1.300. E aqui esse imposto sobre o 13º salário não vou colocar nada, porque no informe do exemplo aqui não tem esse valor, tá? Mas dependendo aí do teu salário, do teu rendimento, pode ter aí imposto retido da fonte, pode ter IRRF, etc. Ok. Agora nós temos os dois valores, da empresa MEI e da empresa que trabalha em CLT, tá? Os dois juntos somaram aqui 41.313 de valores tributáveis. Pessoal, nesse ponto aqui já finalizamos essa parte que insere os valores de receitas do MEI aqui na IR. Uma observação que eu já vou deixar aqui é que você não coloca nenhum gasto do MEI aqui na IR, você não coloca despesa nenhuma do MEI aqui na IR. Você já deve chegar aqui na declaração com essas despesas já descontadas aqui. A única coisa que você precisa são dos dois valores, que é o valor isento e o valor tributável. Como eu já expliquei, o valor isento não gera imposto, o valor tributável gera dependendo do volume, tá? Pessoal, eu espero que tenha ficado claro, não tenha ficado nenhuma dúvida.
Obviamente que a declaração do imposto de renda não é só isso, tem diversas coisas aqui que você pode fazer, lançar bens, lançar imóveis, lançar conta bancária, lançar investimentos em ações, fundos de investimento e tantas outras coisas que não é o foco desse vídeo aqui, ok? Abraço e até um próximo vídeo.